Evangelho de João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Como te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Tu o já tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou.
E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. No capítulo 9 do Evangelho de João, relata a cura de um cego de nascença. E interessante é que quando Jesus e os seus discípulos se aproximam daquele cego e veem aquele homem, né, a primeira coisa que os discípulos perguntam para Jesus é quem pecou, né? A gente sempre tem essa coisa no nosso coração de que achar que de julgar as outras pessoas, né? Os discípulos estavam julgando aquele homem, estavam julgando os seus pais. Jesus falou: não, nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça a obra de Deus, né? Deus já tinha tudo já ali preparado para que aquele homem fosse curado. Muitas vezes nós não temos uma explicação para as coisas que acontecem. O que nós sabemos é que depois da queda do homem, depois que o homem pecou lá no Jardim do Éden, entrou todo tipo de mal e doenças sobre a humanidade. E tudo isso vem passando de geração em geração como consequência do pecado original de Adão, como consequência da maldade do próprio homem. Não foi assim que Deus fez no princípio. E Jesus estava ali para restaurar as coisas. Então Jesus vai e cura aquele homem e causa um espanto muito grande no meio daquelas pessoas que o conheciam, porque o homem era cego de nascença, nunca tinha enxergado, de repente ele passa a enxergar. E houve um tumulto, o tumulto maior por parte dos fariseus é que Jesus curou aquele homem no sábado e aí eles se encheram de ira. Quer dizer, a religião, a religiosidade ficou mais alto do que o milagre, ficou maior do que o milagre. As pessoas, em vez de se alegrarem pelo homem ter sido curado, em vez de se alegrarem pelos sinais que Jesus estava fazendo no meio deles, mas um sentimento de inveja, né? Um sentimento de poder. Os fariseus estavam ali dominando a nação através da religião e eles achavam que Jesus estava ali para competir com eles por poder. Jesus não estava preocupado com poder. Jesus estava preocupado em curar as pessoas, em abençoá-las. E Jesus estava preocupado em transformar a realidade das pessoas. E continua assim até hoje. As pessoas usam o Evangelho, usam as coisas de Deus em busca de poder, de tantas coisas, mas Jesus continua o mesmo. Jesus quer nos abençoar. Jesus não está preocupado com as coisas deste mundo, Jesus está preocupado com a minha e com a tua vida. Jesus quer nos abençoar, Jesus quer nos curar, Jesus quer nos transformar, Jesus quer tirar a dor, Jesus quer tirar as nossas enfermidades, as nossas doenças, quer trazer cura, quer trazer restauração para a nossa vida e para o nosso coração. Por isso que é importante você se achegar a Deus, por isso que é importante você ler a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, você conhece a Deus, você conhece o seu caráter, você conhece a sua personalidade e você descobre que muitas vezes Deus não tem nada a ver com aquilo que as pessoas falam em nome de Deus. Tem muitas pessoas falando em nome de Deus, mas aquilo que elas vivem, aquilo que elas falam, não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Então é necessário você ir à palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Como está lá no capítulo 8, né, de João, que eu li aqui mesmo, e conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, porque lendo a Bíblia você vai conhecer a verdade e você vai ser liberto de toda a religiosidade, né, de todas aquelas tradições que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus é. Conheça a Deus, porque conhecendo a Deus a sua vida vai ser transformada e você vai ser abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.